Boa tarde, meus irmãos. Eu queria comentar hoje sobre uma palavra que o Senhor me deu. Sábado, agora, eu me retirei para o quarto de oração e tive um momento com o Senhor muito especial. E apesar da palavra de Deus ser maravilhosa e ser a principal chave, a principal boca de Deus, eu ouvi Deus através da oração. E na minha oração eu orava ao Senhor, e enquanto orava ao Senhor, eu fui sentindo revolta em meu coração pelo cristão que eu sou e desejando ser um cristão melhor. E na oração, o Senhor foi me conduzindo a falar a verdade e a ser sincero com Ele e me dando as respostas do que eu precisava fazer. Todas essas respostas na palavra de Deus, é claro. Todas essas respostas de maneira bíblica, graças a Deus. E os textos que o Senhor me fez lembrar, me fez caminhar com eles, e que o Espírito Santo fez eu entender, foram de Romanos 7:24, no qual Paulo diz: miserável homem que sou, quem me escapará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E a gente percebe como Paulo, às vezes, ele é muito duro e até usa um linguajar pesado. Miserável homem que sou, infeliz homem que sou, desgraçado homem que sou. Paulo usa palavras fortes e que, como eu disse, eu até comentei com os irmãos, que as vozinhas acham até pecaminoso e que a gente tem que bater na madeira, tem que beijar a cruz por falar coisas tão pesadas. E está na Bíblia, e o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo dos gentios, falando para nós: miserável homem que sou, infeliz homem que sou. E Paulo continua dizendo sobre a sua revolta a partir de um homem que ele é, dizendo: as coisas que eu queria fazer bem eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço, mas o bem eu não consigo fazer. O texto continua depois e a gente vai para 1 Coríntios 9:27, em qual Paulo diz: eu esmurro a minha carne. Esta palavra que ele diz é violência, irmão. Ele faz violência em seu corpo, em sua carne, para entender o propósito de Deus que ele precisa viver. Ele não dá mole para quem ele é, para o que ele é. Ele sabe quem ele é e ele se revolta com quem ele é. Miserável homem que sou, quem me escapará desse corpo de morte? Essas figuras de linguagem são muito utilizadas pelo apóstolo, quando a gente vê também ele falando aos Gálatas no capítulo 5, tanto quando a gente vê em Romanos 6:7, ele dizendo a partir do que o corpo, quer dizer, a carne e o espírito são opostos uns aos outros, um batalha contra o outro para que um prevaleça sobre o outro. E ele diz isso de uma maneira muito forte, tentando colocar na cabeça: gente, a gente precisa se revoltar contra aquilo que a gente é. Amém, irmão? Você já sabe que é um pecador, mas o que é que você faz para deixar de ser? Amém, ok, você já entendeu que é sujo, que você precisa de Cristo, que você precisa nascer de novo, mas o que é que você faz para que isso aconteça? Qual é a atitude de responsabilidade que você toma para que os planos que você tem de ser um cristão melhor sejam realizados? 2 Coríntios 7, versículo 9, vai dizer que existe uma tristeza, 9:10, vai dizer que existe uma tristeza que opera para arrependimento, e é uma tristeza que veio de Deus, tanto quanto existe uma tristeza que não opera para arrependimento, mas para a morte, para a destruição, que é a tristeza a partir dos homens. E nesse entendimento a gente sabe que existem sentimentos que podem parecer ruins, mas vieram de Deus. Eu prefiro um cristão que se odeie do que um cristão que se ama. Eu prefiro um cristão que odeia a si mesmo, que esmurra o seu próprio corpo, reconhece que precisa de Jesus, do que um cara que se diz que é santo, de que não precisa, de que está bem assim. Jesus teve essa mesma bronca. No capítulo 23 de Mateus, a gente vai ver Jesus o tempo todo falando: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas. São diversos versículos de Jesus combatendo essa falsa santidade desses caras, o falso bom posicionamento desses caras. E fica muito óbvio que a gente às vezes quer se tomar de uma estrutura de santo sem ser santo,
de bom sem ser bom, de puro de maneira completamente impura. E era isso que eram os fariseus, e era isso que aqueles hipócritas eram, pessoas tão limpos por fora, tão sujos por dentro. Como Jesus disse a eles: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, por dentro só a morte, podridão. E essa é a realidade de muitos cristãos, irmãos. Nós precisamos de verdade, de uma mudança interior. Por favor, não diga que você não precisa. Por favor, não venha me dizer que você não precisa de Cristo na sua vida. Por favor, não venha me dizer que você não precisa de uma santificação genuína e verdadeira. Mas o foco da minha mensagem, do que eu queria passar para vocês, é o evangelho que Cristo, que Paulo vem anunciando, e ele é violento. Ele é um evangelho que prega força, que prega revolta, e eu quero que você tenha uma santa revolta com pensar em quem você é. Martinho Lutero diz: eu olho para mim e não consigo ver como posso me salvar. Mas quando olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Esta é a graça de uma grande mensagem. Olharmos para nós e vermos como perdidos nós somos. E olharmos para Cristo e desejar ser como Ele. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê um Salvador maravilhoso, mas a gente também deseja segui-lo. A gente deseja estar com Ele. A gente quer ter uma atitude boa em relação a esse Salvador. Se revolte contra quem você é. Tenha um sentimento ruim, mas de uma maneira boa. Tenha uma tristeza em seu coração, cara. Tenha ódio no seu coração, cara. Mas um ódio que provém do Espírito, um ódio que opera para a santificação, uma raiva que opera para que você mude de mentalidade, velho. Tu nunca pensou: caraca, bicho, eu queria orar mais, eu queria ter um posicionamento melhor, eu queria ler mais a palavra, eu queria jejuar, eu queria congregar, eu queria Jesus de verdade. Então toma uma atitude de raiva contra quem você é e se assuma como um cristão verdadeiro, e se assuma como alguém que quer Jesus e que quer abandonar o seu próprio eu, que quer decidir fazer uma batalha e uma guerra contra a tua própria carne. Sabe, você tá ligado quando as coisas vão muito mal na tua vida e você, poxa, eu preciso tomar uma atitude. Quando as coisas estão bagunçadas, você precisa tomar uma atitude. E você se empodera, você se enche de um sentimento de insatisfação e age a partir disso. Isso é necessário na vida do crente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, cara. Se enche de inconformidade do pecado, do que o pecado tem gerado em vocês. Não se conforme com quem você é. Avante, avance, faça guerra. Seja um homem de Deus, seja mulher de Deus, a partir de Cristo, a partir do amor. Não ódio por ódio, não autocomiseração, mas uma raiva que gera mudança no Senhor, a partir da sua palavra, a partir do Senhor. Volte para Jesus, volte para a igreja. E você que já é cristão, já está na igreja, santidade, cara. Santificação, tá ligado? Busca isso de verdade, busca fazer a vontade de Deus em tudo. Deus te abençoe.